Se você está errando muito as questões da CESP, não é porque você não sabe o conteúdo, é porque às vezes você não pegou a manha da banca. E isso é um pouco complicado de você pegar de primeira, mas eu vou tentar te ajudar a você entender essa banca tão maliciosa que é CESP, Sebrasp. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está aqui assistindo. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Bom, hoje eu vou falar aqui para vocês algumas dicas, já que se você estiver se preparando para um concurso da banca CESP Sebrasp, eu vou te dar aqui algumas dicas bem diretas sobre como você pode melhorar o seu rendimento nas questões CESP Sebrasp, porque ela tem sim os seus padrões, etc. E com o passar do tempo, você aí concurseiro, com o passar do tempo você começa a pegar e começa a ficar mais experiente nas questões dessa banca. Primeiramente, que CESP não é uma banca comum. Por quê? Na CESP, normalmente, as questões é certo e errado. A banca vai lá e diz: o céu é azul. E você tem que dizer certo ou errado. O problema é, se você errar, uma questão certa sua será anulada. Então, nesse tipo de banca, é provável, é possível, na verdade, que você consiga tirar uma nota negativa. Então, antes da gente continuar aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, deixa um comentário aí no vídeo o que é que você acha dessa banca CESP e se as dicas vão te ajudar. Compartilhe o vídeo e hypa. Se você tiver pelo celular, tem a opção aí de hypar. Clica que é importante porque o vídeo é mandado para mais pessoas. Se você gosta do meu conteúdo, obrigado, me ajude. Como é que a gente pode ter uma noção aqui sobre a banca CESP? Primeira coisa que você tem que fazer, quando você for ler a questão, não tente ficar criando teorias na sua cabeça. Isso você pega com o tempo de estudo, você começa a entender que quando a questão coloca um assunto, quando a questão é elaborada, tudo o que você precisa saber está na questão. Não tente ficar imaginando possibilidades do que está acontecendo naquele caso hipotético da questão. Não tente ficar criando coisas que não existem naquela questão específica. Se você ficar criando coisas, você vai colocar coisas onde não existem. Você vai acabar enfeitando o pavão e o pavão fica misterioso e aí você não consegue desvendar esse mistério e acaba se lascando. Então, o que a questão falar é aquilo. Você vai responder a questão com base no que ela lhe der. Apenas. Se você ficar criando teoria, ficar inventando interpretação, ficar forçando uma lógica que só existe na sua cabeça, isso não vai dar certo. Ou você sabe, ou você pula, meu irmão. Esqueça esse negócio. Um ponto importante é a questão do chute. Muita gente chuta, né, as questões CESP. Claro, porque vai ter uma quantidade ali, limite, que você tem que pensar estrategicamente para deixar questões em branco. Então, outras você vai ter que chutar. E isso é importante que você tenha uma estratégia de quantas questões você vai chutar, quantas questões você vai deixar em branco. Claro que tudo isso é relativo, depende muito da prova. Mas com o passar do tempo, você fazendo um simulado, você começa a criar um limite, uma base, uma mais ou menos quantas questões você chuta, quantas questões você deixa em branco. Na maioria das vezes, na banca CESP, o chute não chega a ser uma estratégia muito boa, acaba gerando um prejuízo, porque se você chuta e você erra, você anula uma questão que você acertou. Então, se você chutou várias e errou várias, a nota despenca. Claro, né? Claro que você pensa, nossa, mas eu posso chutar e também acertar. Sim, meu irmão. Aí tu quer ser a exceção, né? Você é o alecrim dourado que nasceu no campo. É isso, você é o alecrim. Oh, meu Deus do céu. É claro que existe aquele chute técnico, que é com mais inteligência. Você sabe mais ou menos a questão e você dá aquele chute malicioso. Mas, pô, você não sabe de onde veio essa questão. Tá por fora, meu irmão. Não chuta, deixa em branco, pô. Isso que eu tô te falando. Se você não tem nenhuma base sobre aquela questão específica, não marca, deixa em branco.
Existe uma coisa que é muito importante na banca CESP, que é o seguinte: é muito mais fácil você achar o erro da questão do que provar que a questão está toda certa. Porque a banca CESP, ela gosta de pegadinha. Muitas vezes, uma palavrinha que está ali na questão já te salva, já mostra que a questão está errada. Então, se tem ali umas palavras absolutas, tipo sempre, nunca, sabe? Essas coisas já dá um gatilho na mente do concurseiro. Só que você tem que estudar também, porque existem assuntos em que sempre será alguma coisa, que nunca será alguma coisa. Porém, isso não muda o fato de que essas palavras mereçam sua atenção. É muito importante que você leia a questão procurando o erro, não a confirmação de que ela está certa. E aí, obviamente, que você tem que ter cuidado com essas palavras, porque as bancas, no geral, elas vivem disso. Cuidado com sempre, nunca, somente, exclusivamente, obrigatoriamente. Então, normalmente, se tiver uma exceção, você já tem que ficar ligado na questão. Não quer dizer que ela está errada, mas você tem que ligar o alerta sempre. Uma coisa também muito importante que eu uso isso para todas as provas, todos os concursos. Se você marcou certo ou se você marcou errado, não mude depois. Não mude a sua resposta assim você ter uma certeza mesmo de que ela tá errada ou de que ela tá certa. Não mude, cara. Porque a dor que você sente de ter mudado uma questão que estava certa para uma errada, tipo, você marcou uma alternativa, ela estava certa, você acertou. Só que antes de passar para o gabarito, você mudou e aí você errou. Essa dor de você ter mudado e errado é maior do que você ter pensado em mudar e não ter mudado. Vá por mim, experiência própria. Acredite nisso. Normalmente, a sua primeira leitura, a primeira vez que você lê e você marca, ela costuma ser mais confiável. Se você tem uma dúvida excessiva acerca daquela questão, normalmente vai te levar ao erro. Muitas vezes você erra a questão por sua própria insegurança nela. E aí a gente vem para aquele assunto que eu já falei no início do vídeo. Você precisa ter uma estratégia de prova. Você não pode decidir como você vai fazer a sua prova na hora do vamos ver. Na hora da prova você não pode decidir como você vai fazer. Você tem que treinar com antecedência, fazendo simulados, por exemplo. Você vai treinar ali quantas questões você vai deixar em branco, você vai fazer ali a sua margem de segurança, meta de acertos, quantas questões você pode chutar, entre aspas, para não ser tão prejudicado. Isso tudo é importante. Você tem que colocar, tipo assim, eu vou fazer tantas questões com absoluta certeza. E vai marcando na prova qual questão você tem dúvida, qual questão você vai deixar em branco. Tudo isso para deixar tudo organizado. Muitas vezes, questões da CESP às vezes ela aparece incompleta. Se a questão aparecer incompleta, normalmente ela está correta. Porém, se ela traz uma informação incompleta e coloca somente, obrigatoriamente, nunca, sabe? Ela coloca essas palavras fortes nessas questões incompletas, aí você tem que abrir o olho, porque realmente pode estar errada. Mas se ela coloca apenas a questão incompleta, sem deixar nenhum tipo de exceção ou algo tipo nunca, sempre, obrigatoriamente, aí você pode ficar de boa que a questão está certa, beleza? Então é importante que você saiba dessas dicas para que você saiba como jogar o jogo da CESP. Porque tudo é um negócio que você tem que praticar, tem que saber como funciona, para quando chegar na prova você não sair com as cabeças para cima. É isso, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, compartilha o vídeo. Se tiver pelo celular, clica no botão hypar, que vai ajudar bastante. E se quiser, vire membro do canal para continuar me ajudando aqui a trazer esses vídeos para vocês. É isso. Muito obrigado e até mais. Fui!